Da nossa escola bíblica online, nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Estamos na lição de número 3. Já fizemos o primeiro vídeo que trabalha a introdução e o primeiro tópico. Este que eu vou apresentar, distanciamento real do Criador. E neste segundo vídeo, vamos então dar o pontapé para iniciarmos o segundo tópico, terceiro e, por fim, a conclusão. Nós vamos então trabalhar com relação à ilusão e o engano, com base naturalmente em Oséias. É importante você, quer professor, aluno ou alguém realmente interessado na palavra de Deus, que possa se situar contextualmente e biblicamente, sobretudo. O profeta Oséias viveu no Reino do Norte, numa referência a Israel, entre 755 e 715 anos antes de Cristo, que foi um período de grande prosperidade econômica, mas uma decadência espiritual. O fato de uma nação estar próspera não significa necessariamente que ela também tem êxito nesse quesito espiritual. No caso de Israel, o povo havia se afastado de Deus, mantendo apenas uma religião de aparência, era tudo fachada, eles cumpriam rituais, as ofertas e festas, mas o coração estava longe do Senhor, conforme nós lemos na Bíblia, em Oséias capítulo 7, versículo 14. E o profeta, da parte de Deus, aparece justamente para quê? Para denunciar essa falsa devoção e mostrar que a idolatria e a hipocrisia levariam o povo ao cativeiro assírio. Tanto é que, se você pegar sua Bíblia em Oséias, capítulo 7, eu vou fazer a leitura na versão NVI, que é a nova versão internacional, e neste capítulo de número 7 no versículo 11, inicialmente, vai nos dizer o seguinte: Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Ora apela para o Egito, ora volta-se para a Síria. Eu falei no vídeo anterior que eles estavam confiando nas alianças políticas em relação a duas nações, Egito e Assíria. Já no capítulo 9, versículo 3, nos diz mais a respeito deste assunto. Eles não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito, e na Assíria comerá comida impura. Era o castigo de Israel por conta da desobediência e do abandono em relação à aliança de Deus. Irmãos, nós temos que entender que a pior idolatria não é feita com imagens de barro, mas com corações que fingem amar a Deus. E quando a gente se reporta para a Bíblia, vamos observar justamente essa ilusão, ilusão e engano, ilusão da religiosidade. Não clamavam a Deus com sinceridade. O povo chorava, mas não se arrependia. As suas orações eram rituais vazios, não expressão de verdadeiro arrependimento. E hoje, muitos também confundem emoção com devoção. Levantam as mãos no culto, mas não rendem o coração. Coisa fácil é fechar os olhos e levantar as mãos no ato de culto. Outra coisa bem diferente e até mesmo mais difícil é render o coração, é se entregar totalmente a Deus, ao seu querer, segundo o propósito divino e não segundo os nossos ditames. Porque a gente precisa entender que nesse quesito de ilusão e engano, que Deus não se impressiona com gestos religiosos, mas com uma vida quebrantada e arrependida. Nós fizemos a leitura do Salmo 51, versículo 17, no vídeo anterior. E este vídeo eu vou colocar na descrição deste, para caso você ainda não tenha assistido, possa, enfim, ter uma noção do que foi dito anteriormente, já que este vídeo é a segunda parte, para que você não fique sem a história toda a respeito da lição de número 3.
Uma coisa a gente pode ter certeza: Deus ouve vozes sinceras, mas não palavras ensaiadas. Não adianta ficar ensaiando palavras, mas fale com Deus de uma forma sincera, temente, com esse intuito de ser escutado e que a vontade dele prevaleça. Uma outra coisa que eu quero salientar é com base no versículo de número 1 até o 11 do capítulo 7, é sobre o engano. Mas que engano? É o engano do auto-engano. Parece até uma coisa é, não contraditória, mas jocosa. Engano do auto-engano. É porque o profeta Oséias mostra que o povo achava que seus pecados não tinham consequências. Viviam como se tudo fosse normal. E hoje em dia não é diferente. Tem nada a ver, não, pastor. É assim mesmo. Sabe nada. As pessoas se deixam guiar pelo espírito do mundo. As pessoas são moldadas não pela Bíblia, mas a formatação é feita pelos valores do mundo. De modo que a gente precisa entender que adultério não é normal, mentira não é normal, violência não é normal. E uma série de coisas não são normais. Mas o profeta aqui declara e que Deus sabe. Isso mesmo. Deus sabe e ele conhece o interior. E vai adiante. Deus conhece o interior, mas revela a hipocrisia. Porque hoje alguns justificam o pecado dizendo: ninguém é perfeito, mas esquecem que Deus não tolera o que contradiz a sua santidade. E não é à toa que quem vive se enganando acaba acreditando na própria mentira. Mas não deve ser assim. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que transformam trevas em luz, e luz em trevas, e o amargo em doce, e o doce em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes em seu próprio conceito. Sem dúvida alguma, depois do afastamento da presença do Pai Celeste, a pior coisa é, como consequência dos nossos pecados, é viver uma vida de auto-engano, uma vida de engano. Diante da falácia das práticas ritualísticas da religião, o povo de Deus vivia como se nada tivesse acontecido, como se a mentira, o adultério, a violência, entre outros, fossem normais. Afinal de contas, observamos o sábado, apresentamos nossas ofertas, cumprimos as datas, o que Deus pode querer mais? O Eterno responde: não clamam a mim com sinceridade. O clamor do Eterno, desse Deus eterno, ainda ecoa, pois quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. E o autor da revista vai prosseguir dizendo: não se arrependem, não convertem seus pensamentos e caminhos, querem manter a mesma vida social, tal qual a geração de Samuel, que queria ser igual a outros povos. Para justificar seus próprios pecados e falta de caráter, muitos religiosos dirão: mas todo mundo faz, ninguém na igreja é santo e ainda a carne é fraca e Deus sabe. São algumas desculpas esfarrapadas que nós costumeiramente ouvimos aqui e acolá. Agora, saibamos de uma coisa: realmente Deus sabe, e sabe de tudo. Deus sabe exatamente como eu sou. Deus sabe como o irmão é, como a irmã, assim também é. Deus nos vê como de fato nós somos. As pessoas que convivem conosco sabem também como nós somos de verdade. A gente pode até, de repente, na igreja, no contexto eclesiástico ou em algum segmento da sociedade, transparecer algo que não corresponde à verdade. A pessoa é tida como amorosa, carinhosa, atenciosa com tudo e com todos, menos com os seus. A pessoa se dedica o tempo de corpo e alma à obra do Senhor. Ora, não dedica tempo ao Senhor, quando não, não dedica tempo ao seu cônjuge, quando não ao seu filho ou à sua filha, à família, etc e tal. Mas a gente sabe, por exemplo, que para a gente cuidar como pastor da família maior, que é a igreja, precisamos cuidar da nossa família micro, do cônjuge, dos filhos, etc e tal, para que tenhamos condições morais e espirituais de estar à frente da igreja de Deus. Mas, pastor, não tem nada a ver, não.
Se a pessoa não cuidou bem da sua família, do seu casamento, o que importa é que ele tá fazendo a vontade de Deus, está pregando para lá e para cá, está servindo o Senhor. Para com isso. A gente precisa colocar os pingos nos is, colocar as coisas em ordem, mas segundo a perspectiva de Deus. A ótica tem que ser divina. Deus tem que arrumar a nossa casa, uma referência ao nosso coração. E ele tem que colocar todas as coisas em ordem, as coisas urgentes, as coisas que são prioritárias, as coisas que são importantes, as coisas no seu devido lugar. Porque não adianta viver uma vida, como já foi dito aqui na lição, tanto no vídeo de número um quanto neste, uma vida de fachada, só de aparência. Estaríamos enganando a si mesmos, quando não tentando enganar os outros. Mas as pessoas que nos conhecem sabem perfeitamente que não é fluxicheire, como se diz no popular. Seguirão enganando e sendo enganados. Davi declarou que o seu pecado estava diante dele mesmo, assim como o meu, o seu e o de Efraim. O de Efraim é uma referência ao reino do norte, ao reino de Israel. Assim como o de Efraim também está. Diante do pecado não devemos argumentar nem justificar, mas arrepender e confessar. Só isso? Não, o autor não colocou. Mas no vídeo anterior, de número um, eu falei. Nós temos que confessar e abandonar. Arrepender, confessar e abandonar a prática pecaminosa. Os profetas denunciavam no passado. O Espírito Santo denuncia no presente. Como assim denuncia no presente? O Espírito Santo habita em nós. Ele está alertando o tempo inteiro a nossa mente, na nossa mente, no nosso coração, que a gente está fazendo alguma coisa errada, que algo não está certo. Ele vai, então, trabalhando, tentando nos direcionar, fazer com que a gente atente realmente para essas coisas. Agora, a gente precisa ouvir a voz do Espírito. Mas às vezes nós queremos ouvir vozes cujas pessoas vão falar coisas agradáveis, que são digeríveis, que massageiam o nosso ego e etc e tal. Mas não adianta manter uma atitude de membro de igreja local. É tempo de arrependimento profundo, de mudança de atitude radical. Nesse quesito, temos que ser radicais. Tem um autor de grande envergadura, que é o John Stott, que ele tem um livro que fala sobre o discípulo radical. Ou é discípulo ou não é. Ou é um membro de igreja que faz jus e honra o nome de Cristo como tal, porque ele é membro da igreja de Cristo, ou ele vai deixar muito a desejar. Ou ele vai seguir não os princípios bíblicos, mas os seus próprios princípios, que estão geralmente encharcados de elementos mundanos. Precisamos ter uma atitude radical. Cá entre nós, Jesus, se estivesse conosco, ele não seria um Jesus bonachão, uma pessoa patética diante de tantas coisas correndo diante de seus olhos, ele ficaria mudo, não falaria nada. Pelo contrário, ele ia mostrar o que está sendo feito de maneira errada, apontando o pecado, mas ia denunciar e ia propor o quê? Um arrependimento para que houvesse realmente mudança de vida, uma mudança radical. Jesus, nesse sentido, ele é radical. Agora, essa turma que diz que não tem nada a ver aqui e acolá, isso não tem nada a ver com o evangelho. Tem tudo a ver. Deus é um Deus ordeiro. Deus colocou leis. Ele estabeleceu princípios que são eternos para todas as pessoas em todos os lugares e povos e nações. Independente das línguas, nós temos que estar acatando a direção da parte do Espírito Santo, mas que vem de Jesus, o Filho de Deus. O autor da revista vai dizer assim: o interessante é como os profetas menores associavam os erros de Israel com o uso de bebida que ludibria e entorpece. Algo dúbio na vida de muitos membros de igreja nos tempos presentes. Eu, particularmente, meus irmãos, não sou favorável à ingestão de bebidas alcoólicas. Eu não sou favorável. Ah, pastor, mas não pode beber em casa sozinho, socialmente, só no final de semana? Não, a resposta é não. Por causa de quê? Você não tem condições de saber se você vai ter o controle, manter a sobriedade.
Além do que, tem a questão do testemunho. Como que fica o seu testemunho diante de uma pessoa que é da sua família, que é de pessoas mais próximas, em relação se porventura chegar na sua casa e em nome da sua pretensa liberdade, você estiver fazendo uso de bebida alcoólica? Que testemunho é esse? E pode literalmente escandalizar aquele que é fraco na fé. Ah, mas se for uma pessoa forte, eu posso beber diante de uma pessoa forte na fé? Tão pouco, porque não glorifica a Deus. A Bíblia fala assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Independente de você fazer o uso ou não de bebida alcoólica, glorifica a Deus. Deus é glorificado através daquela ação. Se você puder garantir 100%, Deus vai ser glorificado quando tiver, ó, entornando aí desde uma bebida alcoólica a uma cerveja, a qualquer outra coisa. Deus vai ser glorificado. Então, faça de forma consciente e fique em paz com Deus. Agora, eu duvido Deodó, que alguém vai dizer em sã consciência, e à luz da Bíblia, que isso vai glorificar a Deus. Em hipótese alguma. Da mesma maneira, eu não vou fumar, porque vai deteriorar o meu pulmão. Vai ter vários agravantes. E não é somente fumar o cigarro que é legalizado, mas drogas ilícitas, desde a maconha, quando não fazer uso de outras substâncias, cocaína, etc e tal. A gente não vai danificar o nosso corpo quando deveria usá-lo de uma forma adequada para a glória de Deus. Diz o autor que algumas pessoas, alguns membros, ele está sempre colocando muitos membros da igreja nos tempos presentes. Porque o tempo passa, o tempo voa, mas as pessoas parecem que estão com o pensamento nas nuvens. Não estão com os pensamentos voltados para os céus. Eles querem se modernizar. A gente pode ser contemporâneo, sim. A gente, na verdade, o é. Vivemos na atualidade, mas não temos o direito de ditar as normas para a nossa vida, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É interessante que, como os profetas menores associavam os erros de Israel com o uso de bebida que ludibriam, entorpece, algo ainda dúbio na vida de muitos membros da igreja nos tempos presentes. Efraim, tem um versículo bíblico, é como uma pomba insensata, sem entendimento, invocam o Egito, vão para a Síria, enganados como pomba, que transmitem a ideia de uma criatura sem entendimento, sem juízo, sem domínio pleno de suas ações, uma criatura literalmente tola, características percebidas nos que se iludem e se entorpecem com é, que se entorpecem com as bebidas, que os fazem tropeçar diante da verdade, e geram promiscuidade e sensualidade. Tira a sobriedade, pode produzir embriaguez. Ah, mas a embriaguez que é pecado. Pode produzir embriaguez, tira a sobriedade, pode gerar a promiscuidade, a sensualidade. A pessoa começa a falar besteira. Você sabe disso. Todos nós temos pessoas que, vez ou outra, começa a encher a cara, começa a falar demais, fazer vergonha, a vergonha, que é uma situação muito complicada, que leva muitas atitudes de fato vergonhosas, atitudes de zombadores, principalmente aqui ao que se refere à palavra, à pureza e à santidade. Israel tinha uma vida de engano e ainda se apresentava como o povo de Deus. Aqui ele coloca o povo de Deus, não é que ele deixou de ser povo de Deus, mas foi um povo de Deus que é, sofreu horrores por conta dos seus próprios pecados. Não porque Deus era mau, Deus não tinha prazer em punir, mas devido à afronta em relação à santidade de Deus, como Deus santo, ele queria um povo santo, e eles faziam as coisas segundo o seu bel prazer, havia um julgamento. A ira de Deus vinha realmente sobre o povo dele. E Deus vai utilizar justamente instrumentos pagãos, nações pagãs, para servir de instrumento de juízo sobre o seu povo. Aí Deus não passa a mão na cabeça do povo de Israel, e pune. E aquela nação que serviu de instrumento de juízo também era punida pelos seus pecados, porque Deus não devia favores a ninguém. Quando a gente adentra agora para o
terceiro tópico, que é a retribuição. Já é para o capítulo 9, a retribuição divina. Chegaram os dias de punição, mas chegaram os dias de ou da retribuição. O amor de Deus, meus irmãos, é real, mas a sua justiça também é, tanto quanto se o amor é real, a justiça também. Eu lembro sempre de Abraão quando faz menção a Deus. Não fará justiça o justo juiz? Quando fala em justiça, a gente pensa em Deus, a justiça divina. Mas além disto, de fazer justiça, a gente entende que Deus é um justo juiz. Israel, na verdade, colheu o que plantou. A idolatria trouxe destruição. Nos dias atuais não é diferente. A idolatria traz destruição. Agora, a gente seria muito ingênuo achar que a idolatria é somente questão de imagens de Baal. Pelo contrário, João Calvino, muitos anos antes, centenas de anos atrás, na verdade, ele vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós criamos vários ídolos. Às vezes a pessoa pode ter como ídolo o seu trabalho, o seu status na sociedade, a sua posição social, pode ser o seu bem, uma forma de casa, ou quando não, no relacionamento, pode ser sua família, pode ser o seu filho. Enfim, nós podemos ter, em tese, podemos no sentido de, em termos de possibilidade, podemos ter vários deuses criados, vários ídolos criados dentro do nosso coração. Mas para que isso aconteça, a gente tem que destronar Deus, tirar Deus do centro da nossa vida. A gente tira Deus do centro da nossa vida e começa a idolatrar pessoas, ideologias, partidos políticos, etc. e tal. Político partidário, achando que essas coisas é o melhor de tudo que há nesse mundo. Pelo contrário, a retribuição, a gente vai observar, de Deus não é uma vingança, é correção. Ele disciplina para trazer o povo de volta ao arrependimento. O que a gente, nós aprendemos? Que toda escolha tem uma colheita. A graça de Deus não vai eliminar as consequências do pecado, mas oferece o quê? A restauração ao arrependido. Mas aquela pessoa que está arrependida. Tem pessoas que, vez ou outra, na televisão fala, eu não tenho nada do que me arrepender. É uma pessoa que desconhece o próprio Deus, a palavra de Deus, desconhece como ser humano que é, desconhece tantas coisas. É uma pessoa também arrogante, prepotente, achando que é o tal, quando na verdade é um mísero pecador, assim como eu, como você. Todos nós somos pecadores. Alguns são pecadores contumazes, mas precisamos ser pecadores arrependidos, pessoas lavadas pela graça, lavados pelo sangue de Cristo Jesus, alcançados pela graça de Deus. E já que eu falei em graça, porque a graça de Deus perdoa o pecado, meus irmãos. A justiça de Deus corrige o pecador. É isso que nós aprendemos. O autor fala que o Eterno se apresenta como um Deus de amor, declara as suas misericórdias, que se renova a cada manhã. É bom que está dito aqui, porque diz a respeito de si mesmo que é tardio em irar-se e se compadece. E assim, a imagem de amor, fraternidade, bondade, misericórdia de Deus tem iluminado muitos, inclusive Israel, de que o Deus amoroso não irá cumprir suas promessas de castigo, que é um terrível engano. Mas quando a gente menciona, quando é citado aqui de uma forma indireta, o versículo da palavra de Deus, de Lamentações, o que se renova cada manhã? Não é a Bíblia. A Bíblia não se renova como palavra de Deus. A Bíblia é a mesma. A Bíblia é para sempre, é inalterada. A Bíblia, nesse sentido, em conteúdo escriturístico, é imutável, ela não muda. Alguns, talvez baseado em Lamentações, de Jeremias, capítulo 3 versículo 22, a gente vai ver 23 ali, que as pessoas começaram a deduzir que a palavra de Deus se renova. A palavra de Deus não se renova. Como eu disse, ela é tudo isso, ela permanece inalterada. Mas a Bíblia diz que o que se renova é justamente a misericórdia do Senhor, que se renova a cada alvorada, a cada amanhecer, a misericórdia do Senhor vai se renovando. Mas às vezes as pessoas confundem alho com bugalha. A Bíblia diz uma coisa, a pessoa acha outra coisa é outra coisa.
Eu estou falando rápido aqui, vocês já perceberam no final, né? Eu estou caminhando aqui para o final, porque, como eu disse, agora há pouco eu tenho um compromisso, estou de olho no relógio e vou sair realmente em disparada. Mas eu quero ainda terminar, se assim eu tiver condições. O Deus bondoso e misericordioso é justo e a sua graça não é maior que a sua justiça. O Eterno tem anunciado desde sempre que zela por sua palavra, e ainda que céus e terra passem, suas palavras jamais passarão. Qual a medida do juízo de Deus? A medida dos nossos pecados, diz aqui o autor. Chegaram os dias da punição, citando Oséias 9:7, chegaram os dias da retribuição, e Israel o saberá. Israel no passado e muitos no presente se esquecem de onde Deus os tirou e os resgatou. O Eterno traz à memória o cativeiro do Egito, mas a embriaguez do vinho, os prazeres da prostituição e a fartura da colheita não permitem a Israel uma resposta coerente e reverente para com a fé que dizem professar. Há uma citação aqui de Oséias 9:1. Eu vou deixar aqui, você pode dar uma pausa no vídeo, fazer a leitura e prosseguir, porque Israel ama mais a paga do seu tempo, a recompensa dos seus pecados. E Deus exige, uma palavrinha complicada, segundo o autor, em tempos atuais, em tempos de reivindicação de tantos direitos e nenhuma responsabilidade. As pessoas hoje falam muito nos seus direitos, mas não mencionam sequer os seus deveres. Eu, particularmente, penso que para eu ter condições de reivindicar os meus direitos, que são direitos realmente adquiridos, eu preciso cumprir os meus deveres. Ou é uma via de mão dupla, que seja, eu cumpro meus deveres e reivindico meus direitos, e vice-versa. De qualquer forma, fidelidade, confiança, santidade, dependência, tudo isto se faz importante nos dias atuais. Não é somente coisa para aquele tempo, é para o nosso tempo também. O Eterno não divide a sua glória com ninguém. Isso mesmo. A gente está numa geração que fica endeusando o ministério, fica idolatrando o artista gospel. Não é à toa que paga horrores, milhares e milhares de reais por duas ou três músicas para cantar. Aí a pessoa fala que é adoração, mas ela quer muito mais do que lacração, ela quer se enriquecer, ela quer fazer daquela música um negócio e ganha muito dinheiro em cima, das pessoas. Particularmente, eu vejo como inadmissível uma igreja pagar, seja lá, 15, 20 mil reais para uma cantora ou um cantor gospel, ainda que seja uma banda, para cantar duas, três músicas na igreja. É um absurdo quando você compara a realidade da maioria da membresia das nossas igrejas, pessoas assalariadas. É algo descomunal, é um disparate. Também não sou favorável que um pregador ganhe milhares e milhares de reais em 30 minutos de pregação. Acho um absurdo. Claro que o pregador, ele precisa ter uma oferta para, de repente, ajudá-lo na condução, no translado, seja de um estado para o outro, de uma cidade para o outro. Ele vai se dedicar tempo, atenção. Você coloca tudo isso no papel, ou pelo menos na sua mente, no coração. Não, vamos prestigiar, vamos valorizar o pregador que se dispõe a atender o nosso convite. É uma coisa, mas da forma como algumas igrejas procedem, isso é inadmissível. E seria inconcebível anos atrás. Mas como começaram a comercializar muitas essas questões, as pessoas começaram a naturalizar tais coisas, mas na verdade não são. Não são coisas naturais, tá bom? É, ele diz que Jesus, Deus, né, não divide a sua glória com ninguém, não nem com cantor, com ministério, tampouco com dominação. Ah, porque a dominação X é onde Deus opera, vírgula. Deus opera em todos os lugares, a despeito das dominações. Deus opera como Ele quer. E a gente tem observado muitas práticas que não são, na verdade, ações de Deus. São resultados de questões mais humanas, questões relacionadas à psique, à autossugestão, uma série de fatores, quando não vemos a ação necessariamente da parte do Espírito Santo de Deus, porque somente o Espírito Santo de Deus transforma de fato as pessoas.
E a gente vê muita gente que sai emocionada, que sai, enfim, aparentemente quebrantada, entre aspas, mas na verdade continua no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. É uma catarse. A pessoa acaba envolvida num ambiente altamente religioso, digo, altamente religioso sim, mas é completamente emocional e dá vazão às suas emoções, seus sentimentos, porém não houve transformação. Jesus declara: ninguém pode servir a dois senhores. Israel queria, como muitos hoje, estar de bem com Deus debaixo da sua graça e das suas promessas, e ao mesmo tempo estar de bem com a sociedade, sua moda, sua cultura e seus valores. Isto era uma loucura para Israel e para nós. Israel procura apoio, auxílio e resposta no Egito e quer estar em conformidade com as práticas e ritos dos deuses cananeus. Isto é impossível aos olhos do Eterno. O Senhor garante que retribuirá nossa infidelidade e desprezo e abandono para com a palavra de Deus. No tocante aqui às considerações finais, o autor vai dizer que o seguinte, ó, quando eu peco, as consequências ocorrem com todas as esferas, a natureza sofre, a sociedade e a família padecem e eu me distancio do eterno no tempo presente. Lembremos, porém, que se não houver arrependimento em vida, ainda há garantia de um juízo justo da parte do Deus eterno. Dura coisa é cair nas mãos de um Deus santo. Assim como Israel, podemos nos acostumar com uma fé de fachada. Podemos cantar, podemos pregar e servir, mas longe da presença real de Deus. Eis aqui essa conclusão, mas de uma forma reflexiva. O chamado de Oséias ecoa hoje. Voltemos ao Senhor. Isso mesmo, voltemos ao Senhor. Ele é justo para perdoar e restaurar o coração arrependido. Que você possa refletir sobre como a religiosidade pode esconder o pecado.